Xangô é rei ou é pai? O que eu trouxe hoje para dividir com vocês foi um dos momentos mais difíceis de toda essa transição na minha vida, dentro do culto aos orixás, no qual eu deixei de ser Yalorixá, do culto do Batuque, no Rio Grande do Sul, para me tornar uma pessoa que se colocou à frente para guiar pessoas perante o novo rezo aos orixás. E tudo mudou muito. E eu tive que me manter muito aberta a todas essas mudanças. E um dia, conversando com o Xangô, eu estava subindo a lomba aqui no Instituto Imortais da Terra, e ele tinha passado algumas tarefas, pequenas obrigações mesmo, para a construção do trono dele, que é a pedra mais alta que está ao lado do templo maior aqui no Instituto Imortais da Terra. Para a feitura do trono dele, do trono de Xangô aqui no Instituto, ele tinha passado diversos fundamentos que ele queria que fosse cumprido. Não necessariamente por filhos de Xangô, mas ele gostaria que fosse. Só que os meus filhos de santos de Xangô, na época, haviam debandado da família religiosa. Nós havíamos passado por uma época de muitas revelações, muitas. Chapanã se apresentou em meio a um corte, se apresentou como Deus, dobrou as árvores que estavam diante de nós. E todos puderam ver Chapanã em sua essência. Então, muitos filhos de santo meu, a gente a vida inteira pede para ter manifestações quando tem as pessoas saem correndo, né? Xangô colocou um leão entre nós. E teve filho de santo que foi embora correndo. E eu ouvi muito na época, você está mexendo com forças que você não sabe aonde vai dar, eu não quero mais fazer parte disso. Mas quem me conhece sabe que a vida inteira eu falei que eu iria trabalhar para a transição planetária e que eu sabia que os orixás iriam passar pela transição também. Porque eles são os filhos de Gaia, eles são os deuses nativos deste planeta. E eu estou conversando com o Xangô e ele diz para mim, você não vai conseguir sozinha. Vá buscar ajuda. E eu pensei, né, em vários filhos de Xangô que eu tenho um amor profundo, que são meus amigos. E aí eu imediatamente também realinhei meus pensamentos e disse para ele, mas se os teus filhos que estavam comigo, que viram toda essa transformação, saíram correndo quando viram um leão, não são esses meus amigos que estão acostumados só com o rito antigo, que vão vir aqui fazer essa nova parte. Eu vou fazer sozinha. Vou fazer com as pessoas que estão aqui. Vou fazer com os filhos dos outros deuses. E aí ele disse para mim, você não vai conseguir, você está encarnada. Eu disse, eu vou conseguir sim, Pai Xangô. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. O senhor é pai, o senhor sabe a força que eu tenho. E aí ele olhou para mim e disse, comece então não me chamando de pai. E eu, como assim não me chamando de pai? E ele disse, sou o rei Nagô, sou o rei de Oió. Você é filha de Oxalá. Chame seu pai de pai. Eu sou o rei do povo. E aqui está um outro grande mistério que nós, né, na nossa simplicidade, na nossa carência afetiva, trouxemos para o rito aos orixás, né? Para o rito que nós conhecemos hoje. Acabamos chamando todos os deuses de pai e mãe. Mas, na verdade, pai e mãe são os orixás que são donos do nosso ori e do nosso orino, né? Do nosso corpo. Os outros são deuses de outras manifestações e pais de outras pessoas, né? Confesso que as pessoas que mais gostaram de ouvir isso foram das que me rodeiam foram as filhas de Oxum, né? Viu? Sempre falei, Oxum é minha mãe, não é só mãe, é minha mãe. E Iemanjá é minha mãe, né? E sim, Xangô me ensinou isso, né? Que essa carência emocional que nós temos faz com que nós chamamos a todos eles de pai e mãe. Mas não, nós temos deuses, reis, rainhas, temos deuses com seus legados e cada um com o seu domínio, né? Os domínios de Nanã, os domínios de Iemanjá, os domínios de Ossan. E eles têm muito claro quem são os filhos deles e quem não são, né? Mas carinhosamente eles nos deixam chamar a todos de pai e mãe.
Gostei muito de dividir isso com vocês, era um peso que eu carrego, né? Mas um peso agradável, mas é uma responsabilidade trazer isso, né? No início foi muito chocante pra mim. Mas sim, Xangô é o rei do povo, é o meu rei do povo. Xangô é o rei Nagô, é o rei de Oió. A rainha da nova era é Oxum. Agora a nossa rainha é Oxum. E eu sou filha de Iemanjá e Oxalá. Isso dá um outro contexto à nossa espiritualidade e ao novo rezo aos orixás. Um beijo no coração de todo mundo. Até segunda-feira que vem. Petrúnia Zimbábue, Fernanda de Iemanjá sempre e uma boa semana para todos.